Hoje nós vamos falar sobre as obras da carne, contra aquilo que estamos lutando, por isso o título dessa mensagem é esse, obras da carne, fruto do Espírito, a luta contra a velha natureza. Semana que vem nós vamos ver esse texto observando o fruto do Espírito, ou seja, como somos guiados pelo Espírito para produzir um fruto. Mesmo sabendo que são muitos aspectos para serem abordados, eu vou tentar fazer o melhor uso do tempo possível. Eu reconheço que está um pouco mais longo do que o habitual do nosso culto da manhã, essa exposição, mas eu quero a sua atenção para nós passarmos por esse texto breve, mas de forma profunda, observando aquilo contra o qual nós lutamos, que faz parte da nossa natureza. Podemos, então, ler e entender melhor esse texto e, assim, podermos entrarmos nessa luta como devemos, como filhos de Deus. Olha para a sua Bíblia, vamos fazer a leitura. Você pode ler sentado mesmo, acompanhar, a partir do verso 16 de Gálatas, capítulo 5. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos orar? Pai, que a Tua palavra seja dada pelo Teu Espírito, nesse momento, para nos ensinar toda a verdade e nos submeter a ela, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Primeiro, nós precisamos evitar alguns erros comuns na leitura desse texto e de outros textos, onde há esse contraste entre carne e espírito. O apóstolo Paulo também faz esse contraste, por exemplo, em Romanos capítulo 7, início do capítulo 8, em outras passagens do Novo Testamento. Nenhum dos autores bíblicos, muito menos o apóstolo Paulo, está fazendo aqui uma distinção, uma divisão, da maneira como, por exemplo, Platão e os seus discípulos fizeram, entre carne e o que é espiritual, ou a essência. Quando o apóstolo Paulo está falando de carne, ele não está falando disso aqui, corpo físico. Não é disso que ele está falando. Paulo não está seguindo uma mentalidade dos gregos de dizer que a matéria é ruim, ela não presta, e só presta o que é espiritual, o que é etéreo. Então, por isso que os gregos não aceitavam a ressurreição. Os saduceus que aparecem nos evangelhos são judeus de mentalidade grega. Não aceitavam a ressurreição porque, para eles, o corpo é uma prisão para a alma. Como alguém, depois de ter morrido, vai voltar para essa prisão? Que tipo de bem-aventurança é essa que Deus está dando para essas pessoas? Por isso que eles não aceitavam. Paulo não está usando essa linguagem. Ele não está falando dessa carne, corpo. O que Paulo está tratando aqui como carne é a nossa natureza pecaminosa. É a essência do homem caído. O homem pós-queda. Até porque não existe mais a natureza do homem pré-queda. Ela não existe mais. Ela foi corrompida, foi contaminada. Então, o que existe é, em toda a raça humana, em toda a humanidade, há uma característica em comum. Os seres humanos, por mais diferentes que nós sejam, e nós somos distintos em muitos aspectos, mas nós somos muito mais parecidos do que, às vezes, nós percebemos. E nós temos um traço que é comum a todos nós. Isso é a carne. É a natureza pecaminosa. É o resultado da corrupção como consequência da queda. É isso que Paulo está contrastando com o Espírito Santo nessa passagem, em outras passagens do Novo Testamento também. Eles, os autores, os apóstolos, estão usando essa linguagem. Eles não estão fugindo da matéria do corpo, até porque tudo que ele vai falar aqui, que são as obras da carne, e depois tudo que ele vai falar que é o fruto do Espírito, são coisas que são feitas no corpo. Ele vai combater pecados que você faz com o seu corpo, com a matéria, e vai incentivar virtudes que você pode viver, aplicar com o corpo, com a matéria. Quando nós falamos semana que vem sobre paz, amor, eles não estão falando de paz e amor para almas sem corpo, desencarnadas. Não. É gente de carne e osso.
gente do dia a dia, comum. Então, Paulo está falando sobre algo extremamente para agora. Não é nenhum tipo de fuga, pelo contrário. É uma inserção da realidade. O que é o cristianismo na sua aplicação agora? Perceba, o evangelho e as suas consequências tem que haver distinção entre elas. O conteúdo do evangelho é o que Deus fez. As consequências é o que Deus espera de nós. Mas apesar de haver distinção, elas não podem ser nunca separadas. Não pode haver ruptura entre elas. E é isso que o apóstolo Paulo está defendendo aqui. No mês de setembro, Deus permitindo, eu vou expor o início da carta aos Gálatas, mostrando o que Deus fez, o conteúdo do evangelho. Mas agora vamos passar para essa parte de aplicação, hoje nos focando nessa passagem sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Qual é o argumento aqui que o apóstolo está sendo levado pelo Espírito Santo a escrever? A igreja da Galácia, ela, onde quer que seja essa igreja, porque é difícil saber onde exatamente era essa igreja, ela estava recebendo forte influência de judaizantes, que acreditavam que, pela lei, os cristãos iriam plenamente ser cristãos. Esse é um dos principais problemas da igreja da Galácia que Paulo tem que atacar na carta aos Gálatas. E qual é o argumento dele? Nós não estamos mais debaixo da lei. A mesma coisa que ele tratou em Romanos capítulo 7, lemos há pouco o versículo 4 do culto. Nós morremos para a lei no dia que morremos para o pecado, mas não para viver contra a lei. E aí o que ele está dizendo é isso, nós somos chamados por uma liberdade, mas essa liberdade de forma nenhuma deve ser usada como desculpa, como fundamento por uma vida desregrada. Olha o versículo 13, vai aparecer aqui na tela. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Perceba, há uma liberdade no Evangelho, nós não estamos mais submetidos às prescrições da lei para que Deus nos aceite, a lei ainda está em voga, ela ainda é válida, mas por outra razão, nós já falamos sobre isso aqui amplamente, a lei agora, ela é a nossa demonstração de obediência à lei, melhor dizendo, ela é a nossa demonstração de gratidão a Deus, mas Paulo dizendo, olha, nós fomos chamados para a liberdade, mas não usemos dela para dar vazão à carne, à natureza pecaminosa. Pelo contrário, por causa do amor, vamos servir uns aos outros. E ele vai começar, então, a fazer esse contraste entre carne e lei. Ele vai mostrar, a partir do versículo 19, essas obras da carne, interessante como o apóstolo descreve e mostra que as obras da carne são todas elas corrupção do propósito de Deus. Tudo que é escrito como obras da carne é corrupção daquilo que Deus planejou inicialmente. Elas são a oposição, a contrapartida do fruto do Espírito. Alguns estudiosos que chegam a elencar, a mostrar como algumas obras estão ligadas ou devem ser respondidas, tratadas por algum elemento do fruto. Eu não vou fazer isso nessa manhã, mas eu vou brevemente mencionar também. Como essas obras elas são a perversão, são o oposto de cada elemento do fruto do Espírito que Deus deseja que o cristão, que o Filho de Deus, por ter a habitação do Espírito Santo, possa então experimentar. Carne e espírito, como diz o apóstolo, são inimigos irreconciliáveis. Eles não podem ser harmonizados. Olha para o versículo 17, ele vai deixar claro que é impossível servir aos dois, é impossível submeter-se aos dois. Sempre, em todo momento, ou nós estamos dando vazão à carne, ou ao espírito. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É uma escolha, é uma caminhada diária, e eles não podem ser harmonizados. Não dá para, como diz Jesus lá no Evangelho registrado por Mateus, servir a dois senhores. Não dá para caminhar nessas duas direções ao mesmo tempo. Agora é interessante perceber, antes de nós entrarmos mais ainda nos pormenores, nós temos em muitos nossos dias, gente, uma visão paganizada da ação do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o Espírito Santo é chamado, é tratado como um tipo de energia, que é uma aberração, a blasfêmia contra Deus, chamar a pessoa do Espírito de energia, ele é Deus. Só que isso é grave, não só pela blasfêmia, mas por causa das consequências. Muitas vezes o Espírito Santo, inclusive dentro de igrejas chamadas evangélicas, muitas vezes irmãos nossos, gente sincera, acha que ter o Espírito, aliás, isso é interessante, né? Que é ter o Espírito ou o Espírito que me tem, né? Eu tenho o Espírito ou ele que tem a mim? Porque ele pode caber dentro de mim? É uma coisa interessante para nós pensarmos. Mas qual é o problema? Se o Espírito é visto de forma impessoal e se eu o possuo, de alguma maneira a pessoa, no fundo, pensa que ela o domina. E por isso, o Espírito fica restrito a sinais, milagres, vitórias, línguas, prosperidade. Quando em todo o Novo Testamento, na verdade, toda a Bíblia, não é esse o papel primordial do Espírito Santo.
O Espírito Santo não recebeu o ministério de fazer pirotecnia, de fazer espetáculo. É interessante quando Jesus Cristo é confrontado com Herodes, e ele é chamado, ele é pedido, por Herodes, faça-me um sinal. Jesus não faz nenhum sinal. Fala assim, você quer um sinal? O sinal que vocês têm, ô geração adúltera, é o de Jonas. Vocês querem esse sinal? Esse é o sinal de vocês. Ele está falando sobre Jonas passar 3 dias no ventre do peixe, como ele, o Filho de Deus, o Filho do Homem, passaria 3 dias no ventre da terra. Ele fala assim, esse é o sinal de vocês, não vou fazer nenhum milagre. Porque o Espírito Santo não é dado, e ele é Deus, um com o Pai e com o Filho, para também pirotecnias, para também espetáculos. Interessante perceber isso como os apóstolos não caminhavam por aí fazendo shows e espetáculos. As curas que acontecem no Novo Testamento sempre estão ligadas à pregação, para validar a mensagem. Porque eles não tinham a Bíblia, para dizer se estavam sendo fiéis ou não à palavra. A confrontação da realidade para dizer quem era o falso mestre, quem era o falso apóstolo e o verdadeiro, eram os sinais prodígios pelo Espírito Santo. Mas nunca era um fim em si mesmo. Só que ao contrário, se ao invés de eu pensar que eu tenho o Espírito, e numa visão paganizada, se eu imaginar que ele me tem, que ele me domina, que ele me controla, aí nós percebemos a visão bíblica do Espírito. O Espírito serve para nos dominar, nos suplantar, de forma a nos fazer viver contra a carne, deixar de viver seguindo a carne, para podermos sermos obedientes a Deus. O Espírito, então, é quem nos habilita à obediência. É pelo Espírito que obedecemos ao Senhor. Então, a principal obra do Espírito Santo é a transformação do caráter. É a regeneração para a salvação e depois a transformação do caráter, que é o progresso, que é o avanço, é a santificação, é a caminhada cristã. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 8, verso 13, pode passar? Os irmãos podem ler? Porque se viverdes... Sempre que eu menciono esse verso, em qualquer lugar que eu vou, eu menciono um vídeo que agora já está antigo, porque na internet ontem já é antigo, Esse vídeo deve ter uns 4 anos, talvez uns 5, do pastor John Piper. Quem gosta, quem quiser ter acesso, é Faça a Guerra, o nome do vídeo. Onde ele comenta exatamente esse versículo. Romanos 8, 13. O que nós entendemos aqui? Está claro é que o espírito e a carne estão em luta dentro do coração do regenerado, do novo. Presta atenção nisso. A luta é do cristão. Aquele que não ama o Senhor, não foi regenerado, não há luta nenhuma acontecendo. Ele já está sob domínio da carne e vai permanecer até que o Senhor, pela graça e misericórdia, o liberte. A luta é para nós. A luta contra o pecado, contra a carne, é nossa. É própria de todo cristão. Não há um cristão verdadeiro que não reconheça que está em luta dentro de si próprio. O apóstolo chega a dizer que o que ele quer fazer não faz, e o que não quer fazer faz. Ele diz isso aqui indiretamente de outra maneira também aos Gálatas, quando ele diz, e essa luta acontece para que você não faça o que quer fazer. Porque você nasceu de novo, e como filho de Deus você quer obedecer a Deus, mas não consegue fazer o que quer fazer porque há uma luta dentro de você. E nós precisamos identificar isso. Nós somos regenerados pelo Espírito Santo para lutar, e nós temos que entender contra o que estamos lutando. Contra o que eu devo me opor. Qual é a oposição que eu estou enfrentando? Precisamos conhecer bem essas armadilhas e artimanhas que o adversário das nossas almas usa contra nós, para que possamos, então, como cristãos, perseverar em lutar. Então, essa mensagem nessa manhã, quando eu menciono daqui a pouco as obras da carne, não é para que você se abata, porque você está passando por lutas com esses pecados, talvez até com todos eles ao mesmo tempo. Mas é para que você entenda que é próprio do cristão lutar. Lutar contra as obras da nossa carne, dia após dia. Parar de deixar de lado, de ignorar, de fingir que as coisas não estão acontecendo. William Barclay é um dos mais importantes estudiosos de grego no Testamento, talvez da história da igreja. Ele diz algo num livreto onde ele explica algumas palavras-chave do Novo Testamento, conhecido livreto, ele diz algo importante sobre as obras da carne. As obras da carne, ele vai dizer, são uma perversão de alguma coisa que é boa em si. Em outras palavras, é uma perversão de algo que foi criado por Deus para ser bom. Algo que Deus criou para ser bom,
a nossa natureza pecaminosa, o nosso pecado, transforma em algo nocivo, em algo ruim. Alguns estudiosos vão dizer, alguns teólogos, que é porque nós tornamos essas coisas um fim em si mesmo, um absoluto. Por isso elas roubam o lugar de outras coisas importantes e, acima de tudo, roubam o lugar de Deus e, por isso, tornam pecaminosos. E quanto ao fruto do Espírito, nós vamos ver na próxima semana em detalhes, ele converge para a harmonia, para a comunhão. As obras da carne, elas são sempre desarranjo, desavença, rebeldia, quebra do padrão de Deus. O que o pecado fez, meus irmãos, conosco, é que ele causou uma ruptura, uma quebra. Só que, ao observar, e foi dessa maneira que eu dividi as obras da carne para essa manhã, ao observar as esferas onde o pecado quebrou nossos relacionamentos. O pecado não só quebrou o nosso relacionamento com Deus, ele quebrou, primeiro, o nosso relacionamento interno. Dentro de nós mesmos, nós estamos fragmentados. Ele quebrou nossa relação com Deus, e a nossa relação com o próximo. E minha maneira de entender, não só minha, obviamente, de outros, é que, quando Paulo descreve essas obras da carne, ele está mostrando os efeitos do pecado em romper os relacionamentos nessas áreas. E foi assim que eu dividi para nós olharmos essa manhã. Primeiro, a ruptura interna. Essa ruptura, essa quebra que está dentro do homem, e alguma das suas principais consequências, Paulo, obviamente, não faz uma lista de todos os pecados, ou de tudo que a carne é capaz de fazer, mas ele resume nessas palavras, em grandes áreas, o que o pecado faz quando nossa carne dá vazão aos seus desejos, sendo alimentada por eles, contrário à ação do Espírito. Então, quando ele vai falar sobre essa ruptura interna, ele vai falar de prostituição, impureza e lascívia. Algumas versões podem trazer palavras diferentes, mas os significados são os mesmos. Só uma ou outra que há uma disputa, são duas palavras, na verdade, mais à frente eu vou falar um pouco sobre elas, mas não muda muito o sentido, o significado da passagem. Bem, primeiro, quando o apóstolo Paulo trata aqui da palavra prostituição, ele não está falando só do ato de alguém prostituir, ou seja, alguém vender o seu corpo para intimidade sexual por dinheiro ou por qualquer outra coisa. Não é só disso. A palavra prostituição originalmente não é isso. O que ela quer dizer é desvio de um padrão de sexualidade. A palavra que é usada aqui, tem a ver com o desvio. Toda relação ilícita, toda relação contrária ao padrão estabelecido por Deus. A intimidade sexual como Deus planejou, como Deus constituiu. O que Paulo está mostrando aqui é que, em busca do prazer, da satisfação dos próprios desejos, o outro, muitas vezes, ele se torna um mero objeto. O que acontece é que a nossa carne, ela dá vazão aos seus desejos, e o outro passa a ser um objeto para me satisfazer, para me dar o que eu desejo, o que eu quero, e depois ele pode ser descartado. É impressionante como isso sempre existiu. Eu posso estar tratando isso no primeiro século, tá? Então não é uma coisa que surgiu no século XX, mas como nós vemos que a nossa cultura, ela vai de tempos em tempos renovando o linguajar, e a linguagem, ela expressa a realidade, para mostrar como o coração humano continua dando vazão aos mesmos desejos, às mesmas práticas. Em termos bem simples, principalmente para a juventude, é impressionante perceber que as pessoas usam a linguagem de ficar, né? Nada mais é do que fazer do outro um objeto. Depois que eu conseguir o que eu quero, não preciso mais me relacionar com você. Não tenho nenhum comprometimento com você. Você é um objeto. E não só de satisfação sexual, não. Às vezes é de status. Porque ninguém quer ficar com o feio, né? Então, o status às vezes é outra beleza, né? Que está em jogo. Mas perceba, essa linguagem infantil, imatura, ela só demonstra o nosso coração. Ela só expõe o nosso coração, que dá vazão a esses desejos que desvia do padrão de Deus. Ele usa na mesma agrupamento a expressão impureza e lascívia. A ideia que ele está transmitindo aqui por essas palavras é a ideia de sujeira. Algo que torna o homem incapaz, inapto para se relacionar com Deus, para chegar até Deus, porque o pecado é abominação contra Deus. Então, o que Paulo está mostrando aqui é que dentro de nós há uma ruptura que desvia a nossa caminhada, o nosso comportamento do padrão de Deus, e uma das áreas que ele afeta são os nossos desejos que podem ficar desenfreados,
mesmo que nós não demos razão a todos eles, mas eles, por ficar desenfreados, eles nos levam para o caminho longe de Deus, promovendo prostituição, impureza e lascívia. A mente contaminada do homem, ela é capaz de contaminar suas práticas. O coração caído, a nossa velha natureza, se for nutrida, ela contamina nossas práticas e muitas vezes nós não conseguimos lidar com isso. Mas o apóstolo Paulo está lembrando aqueles irmãos que nós somos chamados para lutar. Nós estamos em luta, nós estamos em batalha contra as obras da carne, contra essa ruptura, contra essa quebra. Porque se nós fomos regenerados, Deus já nos consertou, porque Ele nos fez novo. Nós não somos mais quebrados, nós somos novos, inteiros, pela ação do Espírito Santo. Então nós podemos lutar contra essa ruptura interna. Não precisamos seguir nossos instintos, sem nos preocupar com o que Deus pensa, nem com o que o próximo pensa. O padrão de Deus, e essa é a aplicação desse ponto, o padrão de Deus, para que possa se usufruir da sexualidade, é o casamento entre homem e mulher. Só tem esse padrão, não tem outro. E aqui um parênteses importante, porque por ser pessoas da minha família ligadas à área de educação, inclusive a Elaine, né? Lido com isso por causa dessas pessoas muito costumeiramente. Eu sei que a gente diz isso, às vezes sem pensar, mas não é família tradicional, porque não é tradição. Tradição você pode mudar. Você pode chamar de família bíblica, cristã, família e ponto, o que você quiser. Família tradicional já é um rebaixamento do padrão de Deus. É dizer que é uma mera convenção da nossa tradição. Outras pessoas podem substituir o padrão. Elas até podem, mas chamem do que quiserem. Só não rebaixem o que nós cremos ser a verdade de Deus. Casamento entre homem e mulher é o lugar para experimentar o padrão de Deus para a sexualidade. Toda forma de desvio do rumo que Deus deu à sexualidade deve ser abandonada por aqueles que nasceram de novo. Quem anda pelo Espírito tem que lutar contra esses atos, esses desdobramentos da nossa carne. Nós precisamos abandonar. Entre outras coisas, não é só isso, mas entre outras coisas, o cristão, todo cristão, deve lutar contra a infidelidade conjugal. É uma luta constante que todo cristão tem que assumir para si próprio. Para um pode ser mais ferrenho do que para outros, mas todo cristão vai ter que lutar com isso. Nós temos que lutar contra a promiscuidade. Precisamos lutar, como cristãos, contra a pornografia, que também é desvio do padrão de Deus. Como cristão, nós temos que lutar contra a homossexualidade, que também é um desvio do padrão de Deus. Tudo isso e outras coisas se enquadram em prostituição, impureza e lascívia. É uma quebra do nosso próprio eu. O pecado foi que fez isso sobre nós. A nossa natureza caída deseja essas coisas porque ela está quebrada. Mas nós que nascemos de novo, a boa notícia é que, pela ação do Espírito, nós podemos e devemos lutar contra isso. Nós precisamos lutar contra isso. Não é lutar contra isso no outro, não. É lutar contra isso em você. Porque às vezes a gente pega uma lista como essa de obras da carne, de pecados, e fica de rabo de olho, né? Deixa eu ver aqui, esse irmão está ouvindo, prestando atenção, você está lendo o celular aqui. É para você, é para mim. Por enquanto, não pensa no outro. É você que tem que lutar contra isso. Se você nasceu de novo, ande pelo Espírito, não dê vazão à sua carne, não cumpra as obras da carne, como impureza, prostituição e lascívia. Qualquer desvio do padrão de Deus. Interessante que há muita conexão entre essa passagem e o Sermão do Monte. Eu vou retomar isso algumas vezes hoje e mais na semana que vem. Mas olha o que diz Mateus 5:8. Os irmãos podem ler? Bem-aventurado. A ideia aqui de limpo é o contrário de impureza. Bem-aventurados aqueles que não estão dando vazão à impureza. Estão caminhando por um caminho limpo, ou seja, puro, santo. Estão buscando a santificação, porque eles verão a Deus. Então, Paulo está alertando que há uma luta interna, porque há um problema dentro do nosso coração, com a nossa antiga natureza, que ainda está presente. E nós precisamos assumir uma luta ferrenha pela ação do Espírito, nos empenhando em lutar e enfrentar
esses desejos que muitas vezes podem nos dominar e nos levar para longe de Deus. Mas Paulo não fala só sobre a ruptura interna, sobre esses pecados, essas obras que a carne faz, porque ela afeta o meu coração, coisas com as quais nós temos que lutar internamente. Ele fala também da ruptura da relação entre o homem e Deus, a ruptura do homem com Deus. E ele usa duas palavras aqui importantes: idolatria e feitiçaria. Idolatria, meus irmãos, é adorar qualquer coisa que não seja Deus. Quando alguém adora qualquer coisa que não seja Deus, é idolatria. Mas adorar não é sempre... Eu não só adoro quando eu me coloco de joelho diante de alguma coisa. Eu sei que alguns irmãos têm até o pudor de quando alguém fala assim, eu adoro tal comida, falar, olha, não fala isso, você adora a Deus. Mas falar essa frase não quer dizer que você adora, não. Porque muita gente fala que adora a Deus e não adora. Então, o fato de você falar que você adora ir a algum lugar, ou adora certa comida, ou adora certa pessoa, não quer dizer que você o adore como uma divindade. É muito mais um sinônimo de eu gosto muito. E tem gente que é só isso que tem em relação a Deus. Gosta muito de Deus, adorar não. O que Paulo está dizendo aqui é, perceba, ele escreveu esse texto, não foi para ímpios. Ele escreveu esse texto para quem? Para cristãos, como nós. Ele falou, as obras da carne com essas quais você tem que lutar, uma delas é idolatria. Há ídolos no seu coração ainda. Você e eu temos ídolos contra os quais lutar, porque nós adoramos coisas, nós veneramos coisas que não são Deus. Porque os ídolos, meus irmãos, eles servem como um substituto de Deus, sendo adorados no lugar do Criador. Livro de Êxodo, o segundo mandamento, Êxodo 20, 4 e 5, diz assim, início do 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Deus alertou Israel. Ele não alertou os outros povos, não. Ele alertou o seu povo. Assim como Paulo está alertando a igreja, Deus alertou foi o seu povo. Não façam ídolos. Não constituam outros deuses. O problema é que o ídolo ele é imaterial, muitas vezes. O alerta contra a imagem de esculturas no Antigo Testamento é porque os povos tinham seus ídolos representados por figuras. Mas sempre existiu, e hoje mais ainda, ídolos que não podem ser vistos pelos nossos próprios olhos. O teste do nosso próprio coração é saber tudo aquilo que consome meu tempo, que consome meus talentos, consome a minha devoção, tudo isso é um ídolo. Se alguma coisa consome toda a minha energia, todo o meu foco, toda a minha concentração, isso é um ídolo. Pode ser um emprego, pode ser dinheiro, pode ser status, pode ser a carreira, pode ser o que você quiser. Até a sua família, que é uma bênção de Deus, pode se tornar um ídolo. Se ela roubar de mim e de você o lugar que é de Deus, o lugar absoluto de adoração, de foco, a origem final de toda a nossa energia, todos os nossos talentos. E Paulo está alertando na igreja, não dê vazão à idolatria. Ela é uma obra da carne. É a velha natureza que quer fazer isso. É impressionante perceber como no Antigo Testamento há uma clara conexão entre a imoralidade e a idolatria. Diversas perversões da sexualidade estão conectadas à idolatria. Inclusive em alguns cultos, como o culto a Baal, fazia parte a prostituição cultica. E no Novo Testamento, muitas cidades onde os apóstolos pregaram, existiam templos onde as sacerdotisas também prestavam prostituição cultica. Há uma íntima relação entre a imoralidade e a idolatria. Porque se o ídolo me serve porque eu desejo, porque eu quero, eu o controlo. Logo, não tem padrão. Eu faço o que eu bem entender com o meu corpo. Eu faço o que eu bem entender com meus desejos e minhas paixões. Mas se Deus é o meu Deus, aí há um padrão, é isso que Paulo está alertando, há uma luta. Há uma luta. O ídolo é sempre um meio de me proporcionar o que eu mais desejo. Qual é o problema para nós, antes de ir para o próximo ponto? É que muitas vezes, muitas pessoas adoram um ídolo que usa o mesmo nome do Deus cristão, usa o mesmo livro, as mesmas palavras, mas é um ídolo, fabricado pelo nosso próprio coração, que tenta se parecer com o nosso Deus, o Deus verdadeiro, mas só se parece um pouquinho, bem de longe. Mas por que ele é um ídolo? E por que ele é perigoso? Porque a gente pode estar dentro de um templo,
cantando para esse ídolo, achando que está cantando para Deus. A gente pode estar de segunda a segunda, achando que está servindo a Deus e está servindo a esse ídolo. Por quê? Qual é a diferença entre eles? Se eles têm o mesmo nome, pode usar o mesmo nome, o mesmo livro, o mesmo templo. A diferença é qual é a posição deles na nossa escala de valores. Um ídolo, a divindade, ela passa a ser um meio para conseguir alguma coisa. Hoje à noite, quando eu falar sobre Eclesiastes 2, eu vou me aprofundar nisso. Enquanto o Deus cristão, ele é um fim em si mesmo. O nosso Deus não é um meio para eu conseguir coisas. Ele é o fim das coisas. Ele é o objetivo final. Tudo deve levar para ele, não o contrário. E Paulo alerta, cuidado, que as obras da carne, uma delas é a idolatria. A outra, ligada nessa ruptura na relação do homem com Deus, é a feitiçaria. Essa palavra era usada para descrever artes mágicas, manipulação do sobrenatural para conseguir algum interesse, próprio. E é importante nós lembrarmos que muitos cristãos vieram do paganismo e abandonaram essas superstições e crendices. O livro de Atos, aparece aqui no versículo 19 do capítulo 19, descreve esses irmãos do primeiro século. Também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Essa descrição que o Lucas faz em Atos mostra que muitos irmãos abandonaram superstições e práticas de magias do seu paganismo. Essa descrição, inclusive, é interessante porque 50.000 denários quer dizer que equivalia a 50.000 dias de trabalho. Era bem valioso esse material que esses irmãos deixaram para lá, que eles destruíram. Equivalia a 50.000 dias de trabalho. Só que nem todos os cristãos abandonaram as superstições. Muitos permaneceram. Muitos ficaram com as superstições, com os amuletos, com as magias e tentaram cristianizá-los. Da linguagem cristã para meras superstições. Por que isso é um problema para nós? Porque o homem, o ser humano, ele é naturalmente sincrético. Essa é uma característica da nossa natureza caída. Fazer sincretismo. Dá um significado mesclado. Nós estudamos isso na escola, a gente vê e fala assim, os povos africanos que vieram para o Brasil eram sincréticos. Todo ser humano caído é sincrético. Mescla cultos, mistura. Por quê? Para lhe favorecer. Então, muitos cristãos mantiveram as superstições antigas, mas agora com uma nova linguagem, com a linguagem bíblica. O problema é que isso ainda existe hoje. Porque faz parte da nossa natureza caída. Por isso que tem muita gente que prefere o culto onde tem fogo. Não o culto onde tem palavra. Por isso que muitas vezes nós mesmos, eu e você, somos tentados para confiar em amuletos, ao invés de confiar em Deus. Tem gente que faz até da Bíblia um amuleto, deixando em casa aberto no Salmo 91. É melhor ler o Salmo 91 e fechar a Bíblia do que deixar ela aberta em cima da estante, o Salmo 91. Perceba, é muito sutil isso. Porque muitas vezes nós depositamos confiança em coisas, confiando em superstições, em crendices, ignorando o que Deus revela de si mesmo e de nós mesmos, falando sobre nós mesmos, sobre Ele. E Paulo está dizendo, uma das obras da carne, contra as quais você, um cristão, tem que lutar, é contra feitiçarias, contra esse desejo de manipulação do sagrado, de manipular a santidade de Deus, de tentar constranger Deus a te dar alguma coisa, ou um favor divino, por meio de um objeto, ou de qualquer outra coisa. Muitas vezes eu fico espantado, quando eu ligo a televisão e vejo o número de pessoas que desejam comprar uma toalha que supostamente pode curá-las. Mas eu me lembro que no meu coração também há esse problema. A natureza, a carne que há neles, há em mim também. E eu tenho que lutar contra essa tentação. Porque há uma ruptura entre eu e Deus. A nossa relação com Deus foi corrompida por causa do pecado. Nós esquecemos que Deus é o Senhor, nós somos os servos. E de tempos em tempos, nós somos tentados a assumir o controle, a dizer o que deve ser feito, o que Deus deve fazer, o que deve nos dar,
por onde Ele deve nos conduzir as coisas, e achamos que alguma coisa, algum objeto, algum tipo de oração, alguma fórmula mágica pode nos dar isso, quando deveríamos submeter a Deus e confiar nele. Paulo alerta na igreja que entre as obras da carne, a idolatria e feitiçarias, que são desvios da crença e da confiança no Deus verdadeiro. E por fim, ele chega ao maior bloco, que fala da ruptura do homem com o seu próximo. Nesse ponto, depois que eu descrever as primeiras palavras, primeiras 2, 3 palavras, as outras vão ser só meras consequências dessas, não vão perceber. Primeiro, quando eu ia falar sobre essa ruptura, pode passar? A lista está aí, e eu uni as palavras de acordo com o seu conteúdo, a conexão entre elas. Inimizades e porfias, ciúmes e inveja, ira, discórdia, dissensões e facções, bebedeiras e glutonarias. Primeiro, inimizades e porfias. Inimizade, a ideia aqui é traduzir a expressão hostilidade. Hostilidade a ponto de odiar, a ponto de desprezar. Paulo está dizendo que na nossa natureza caída, há um desprezo, há uma hostilidade, muitas vezes, pelo próximo. Nós não amamos o próximo como deveríamos. É por isso que nós temos um mandamento para amar. Por isso que amar está na lei. Porque o nosso coração naturalmente não ama como deveria. Pelo contrário, ele sofre desse mal, de inimizades. Há uma ruptura, uma quebra da relação entre os homens. Não é isso que aconteceu entre Adão e Eva. Tenta perceber isso. Só existiam 2. E mesmo assim a relação foi afetada. Só existiam 2. Imagina onde existe um monte. Só tinha 2. E assim que o pecado entrou, a primeira coisa que aconteceu, além da quebra da cumplicidade, da intimidade, porque eles tiveram vergonha um do outro, foi quando Deus perguntou o que aconteceu. Adão falou, foi a mulher. Foi ela. A quebra da relação, porque as inimizades nascem na natureza pecaminosa, na natureza caída, por causa do pecado. Essa hostilidade, esse desprezo. É o oposto de ágape, do amor, que é justamente a primeira característica do fruto do Espírito apresentado no versículo 22. O fruto do Espírito, Paulo começa falando do amor, porque ele está falando, obviamente, da conexão do amor com Deus, mas está falando do amor ao próximo, que está combatendo todo esse bloco que ele acabou de apresentar de ruptura, de quebra da relação com o próximo. E a relação entre inimizades e porfias, a ideia de porfia é a ideia de rivalidade. O que Paulo está dizendo aqui é mostrando 2 faces da mesma coisa. A inimizade é o estado da mente que resulta na porfia, que resulta na rivalidade. Então, a inimizade é algo imaterial. Muitas vezes não pode ser visto. E ela se concretiza na rivalidade. É a quebra do relacionamento no coração, inimizade. Ou externamente, as porfias, que seriam a rivalidade. Jesus, no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, verso 21 e 22, diz: ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, está sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus aqui está impedindo uma obediência superficial do mandamento de Deus. Porque ele começa a problematizar o cumprimento do mandamento. Por quê? Bem, primeiro ele faz isso para mostrar nosso real estado diante de Deus. Jesus está mostrando para os seus discípulos e para todos que estiverem ouvindo o sermão, está dizendo, olha, você e eu, nós, fora Jesus, todos os outros, não somos cumpridores da lei de Deus. Porque nós não conseguimos cumprir nem esse mandamento. Porque não é só não matar, não é só tirar a vida. Jesus vai mostrar que é muito mais profundo. Algo que é interno, a ideia de inimizades. Mesmo que você não concretize isso, essa inimizade é pecaminosa diante de Deus. Mas Jesus mostra esse problema não só para mostrar nosso real estado diante de Deus, mas ele mostra isso também para mostrar o que ele espera de quem nasceu de novo. Por isso, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja na Galácia, ele vai dizer, olha, uma das obras da carne é que, por causa do pecado, nós não nos relacionamos bem com o próximo. Por isso nós temos inimizades, porfias, rivalidades, e nós precisamos lutar contra isso. E é por isso que, quando eu toco nesse assunto, eu lembro do vídeo do John Piper, alguns anos atrás. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, o evangelho é uma mensagem violenta. Alguém pode pensar, nossa, violenta? É. De violência contra a nossa violência. Nós somos chamados para sermos violentos contra a nossa violência com o outro.
Ele quer dizer, sejamos implacáveis para enfrentar nossa própria violência. Nós temos no nosso coração a tendência para inimizades e rivalidades. E nós somos chamados para lutar contra isso. Lutar de forma implacável contra aquilo que quebra a relação com o outro. Como Jesus explicou, para que não sejamos então condenados, encontrados como condenados pela quebra do mandamento de Deus. Paulo continua. Ciúmes e inveja. Às vezes nós temos dificuldade para entender o ciúme, porque a gente tem no nossa linguagem cotidiana a ideia de o bom ciúme, né? O bom ciúme, a palavra, eu creio que ser mais adequada, seria a palavra zelo. E essa é a distinção que eu quero fazer nessa manhã. A diferença entre zelo e ciúme. Ciúme sempre é ruim. Zelo sempre é bom. Zelo, o exemplo principal é do próprio Deus. Ainda há pouco lemos o texto de Êxodo, onde Deus diz que o povo dele não pode ter outras divindades representadas, porque ele é Deus zeloso. Deus não é Deus ciumento. Diferente das divindades gregas, ele não é passível dos desejos humanos. Ele não é um ciumento. Ele não é um possessivo, apesar de ter posse sobre nós. Deus é um Deus zeloso. O contrário disso, ou seja, o extremo, a representação extrema disso seria o ciúme. Porque o ciúme é um sentimento extremado de posse. É a corrupção do zelo. É dominação. Deus tem todo o poder e poderia usar desse zelo de forma ciumenta para nos dominar e impor sobre nós. Ele poderia fazer isso muito bem. Mas escolheu não fazer, porque ele é zeloso, não ciumento. No Antigo Testamento, quando Israel se afasta de Deus, e Israel é chamado no Antigo Testamento, assim como a igreja no Novo Testamento, de noiva de Deus. Quando Israel se afasta, Deus levanta os profetas e diz para Israel, vocês estão me traindo com outros deuses. E por isso vocês estão vivendo essa vida que vocês estão vivendo. Por isso as consequências estão se apresentando sobre vocês. É interessante porque mesmo no ato de juízo, Deus chama ao arrependimento prometendo restauração, porque ele é zeloso, não ciumento. Agora o apóstolo Paulo lembra que nós, ao contrário, muitas vezes somos ciumentos. Nós queremos não só proteger e mostrar que algo é nosso, não no sentido de posse, mas de estar ligado a nós. Nós queremos possuir, controlar, nos impor. E Paulo junta essas palavras, ciúme e inveja, porque uma tem a ver com o que eu tenho, ou quero ter, controle. E a outra tem a ver com o que o outro tem. A inveja é o desejo de ter o que o outro tem. É um tipo de ambição egoísta, porque não é só ambição para ter algo, é para ter o do outro. A inveja, a maneira mais clara de entender, não é desejar ter igual o do outro, é ter o do outro. É aquilo que os mandamentos chamam de cobiçar, lá no Decálogo. Paulo está dizendo, uma das obras da carne é que nós cobiçamos, nós invejamos, nós queremos o do outro para nós. E nós temos que lutar contra isso. Lutar contra esse desejo de dominação, de posse das coisas e pessoas, o ciúme, e lutar contra essa inclinação do nosso coração, de querer pegar o do outro, de querer tomar o do outro para nós. Ele continua nessa descrição das obras da carne, e ele fala da ira. A ira, muitas vezes, ela pode ser comparada como a pólvora, ou a pólvora. A pólvora, eu não sei todos os detalhes da história da pólvora, pelo que eu sei, os povos antigos da região onde hoje é a China, são os primeiros povos a dar registro do uso de pólvora. Quando ela foi trazida para o Ocidente, logo se percebeu que a pólvora pode ser usada para uma coisa boa ou para uma coisa ruim. A pólvora, por exemplo, pode ser usada para fazer explosões calculadas para uma pedreira, né? Mas a mesma pólvora e seus derivados podem ser roubados do caminhão que está indo para a pedreira e ser usados para explodir caixa eletrônico. A mesma pólvora. É o mesmo material. O uso dele que é distinto. A ira muitas vezes é assim. Porque existe, meus irmãos, um aspecto positivo da ira. Ou a ira justa. Deus, por exemplo, tem uma santa ira contra o pecado e a rebeldia. É a ira justa. É a indignação correta. Indignação contra aquilo que é errado, aquilo que é imoral, aquilo que é injusto, aquilo que é perverso. E essa mesma ira nós precisamos ter também.
nós também precisamos ficar indignados diante da injustiça, da imoralidade, da corrupção, da perversão. Nós precisamos ter essa santa ira, essa santa indignação, de não nos conformarmos com essas coisas. Mas o que Paulo está condenando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é a ira do aspecto negativo dela, é o mau uso dela, ou a ira que muitas vezes brota no nosso coração como resultado de melindre. Ira que surge no nosso coração como resultado do nosso orgulho ferido. Porque nós não conseguimos o que desejamos ou o que achamos merecedores. Nós achamos digno de alguma coisa que não nos foi dada e por nós nos iramos. Não por uma injustiça, não por uma indignidade, mas nos iramos por melindre, por orgulho ferido. E por isso condenamos o outro, por isso nós afetamos, atacamos o outro com essa ira injusta, essa ira corrompida. Ela não passa, essa ira, de uma reação intempestiva desse nosso desejo de glória pessoal e de orgulho. E contra isso nós temos que lutar. Mas é interessante como o nosso Senhor é benigno e benevolente. Porque quando menciona a ira, sempre há o aspecto de restauração. Nós sempre somos chamados a precisar de restaurar. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Há tempo ainda de você voltar e remediar essa situação sem quebrar a lei de Deus, sem ofendê-lo, sem cumprir as obras da carne. Nós não podemos alimentar essa ira, essa reação intempestiva, para que ela se torne algo permanente na nossa relação com o próximo. E os dois últimos blocos. Discórdia, dissensões e facções. É o que nós podemos chamar de partidarismo. Pode colocar mais um clique? Olha como Paulo descreve em Filipenses a ação de Jesus. E o que isso tem a ver com esse assunto aqui de Gálatas? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O problema é que nós promovemos discórdia, dissensões, a ideia de dividir, facções, ou seja, partidos, porque muitas vezes nós estamos buscando o nosso próprio interesse. Nós queremos o que é nosso, ou o que achamos que deve ser nosso, a qualquer custo. E isso causa essas divisões, esses partidos, essas rupturas. Só que lá na carta dos Filipenses, Paulo já tinha ensinado a outra igreja, a igreja de Filipos, que Jesus Cristo, ao contrário, não pensou nos próprios interesses, por isso ele serve de exemplo contra o partidarismo, contra a vanglória. A ideia de vanglória é a ideia de bolha vazia, é uma glória vazia, como uma bolha de sabão. Quando você estoura, não tem nada dentro. É uma glória que não se sustenta. Nós não podemos dar vazão à nossa carne para buscar nossos próprios interesses, independente de qualquer coisa, independente das pessoas, porque isso vai gerar problemas graves na nossa relação com o próximo. Isso vai gerar partidarismo e divisões. Muitas vezes, e por isso na carta dos Filipenses está escrito isso lá, dentro da própria igreja, essas divisões surgem, porque nós buscamos nossos próprios interesses e não o interesse do outro. Por isso Paulo diz, sejamos como Jesus Cristo, que buscou o interesse do outro. Então chegamos ao último bloco, onde Paulo vai alertar que entre as obras da carne também há bebedeiras e glutonarias. Paulo está mostrando que, com essa palavra, principalmente bebedeiras, mas com as duas em geral, o perigo de embriagar-se, de ser dominado pela bebida, ou pela comida, ou por qualquer outro prazer. Inclusive, algumas versões trazem bebedeiras e orgias. Porque a palavra que pode ser entendida com essa ideia de dar vazão desenfreada aos seus desejos. Eu uso a palavra glutonaria, creio que seja a mais correta tradução aqui, por causa da palavra bebedeiras. Paulo está dizendo, usando inclusive a referência a banquetes que existiam nos cultos pagãos, onde os desejos de bebida, de comida, inclusive desejos sexuais, eram explorados sem limite. Paulo está dizendo, entre nós não pode ser assim, porque isso é obra da carne. Ser dominado por essas coisas, buscar satisfazer os desejos como um fim em si mesmo, sem nenhum refreamento. Interessante porque essa foi a proposta que foi nos dada no início do século XX. No início do século XX, surgiram aqueles que eram conhecidos como os mestres da suspeita. Darwin, Nietzsche, Marx e Freud. Final do século XIX, início do século XX. E o problema de alguns desses homens, principalmente, também Skinner, também por causa do, conhecido depois como teoria comportamental, behaviorismo.
Mas o problema desses homens, entre eles, principalmente de Freud, é porque ele explicou, defendeu e foi acolhido, dizendo que o problema do homem é o refreamento dos seus desejos. O problema da humanidade é porque ela fica tentando controlar os seus impulsos quando deveria dar vazão a essas coisas. Ele escreveu, por exemplo, um artigo, que é um livreto hoje, chamado O Mal-Estar na Civilização, onde ele fala só sobre isso. É um texto que fala só sobre isso. Que o problema da humanidade é refrear os desejos. Está dizendo, dê vazão aos desejos, porque isso vai solucionar. E nós passamos o século XX inteiro fazendo isso, dando vazão a todos os desejos, e eu pergunto, onde nós estamos hoje? Estamos melhor do que estávamos no início do século XX? Parece que, na verdade, voltamos a coisas até piores do que aconteciam naquela época. E Paulo está alertando, isso é obra da carne. Interessante porque na carta aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, ele tinha escrito aqueles irmãos dizendo, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A palavra dissolução, perceba, a palavra contenda também, divisão, que havia apresentado anteriormente. Paulo não está aqui condenando necessariamente o uso do vinho. Está mostrando que o uso excessivo, ser dominado por ele, dá problemas nos relacionamentos, porque ele nos domina, o domínio dos desejos, isso causa divisão e dissolução. As obras da carne sempre resultam em devassidão e divisão. E, novamente, o homem perverte o que Deus criou e dessas coisas faz uma afronta contra Deus. Meus irmãos, diante de tudo isso, dessa ruptura do homem com Deus, nós temos que recorrer, no Antigo Testamento, à literatura de sabedoria e no Novo Testamento ao Sermão do Monte, para ver o que a palavra de Deus ensina sobre isso, para podermos, então, concluir logo em seguida. Provérbios 6, versos 6 e 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a corromper o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. 6 coisas Deus abomina, Deus odeia, aborrecem o Senhor, 6 coisas aborrecem, e a 7ª Deus abomina, causa nojo ao Senhor. Todas elas estão ligadas à relação com o próximo. Todas elas. Cada ruptura do pecado na nossa relação com o outro. E Jesus, Mateus 5,9, disse, os irmãos podem ler? Bem-aventurados. Nós temos que lutar contra essa tendência natural que temos, de não sermos pacificadores. De sermos pessoas que promovem divisão, contendas, inimizades, facções, dominadas pelos nossos próprios interesses. Pelo contrário, precisamos ser pacificadores. Pessoas que promovem unidade. Pessoas que promovem, como veremos semana que vem, a paz entre as pessoas. Eu concluo com o verso 24 de Gálatas, que nós lemos. Como Paulo está concluindo a parte da passagem que lemos. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Pare de alimentar a sua carne, dando a ela as concupiscências que ela deseja. Como que se luta essa luta? Parando de alimentar a carne. Parando de dar a nossa natureza caída, pecaminosa, os seus desejos de forma desenfreadas. E alimentando-se das coisas que fortalecem o espírito. Essa é uma luta diária. Uma luta diária, com a qual nós temos que nos comprometer. Mas há um consolo nisso tudo, há um alento. Na passagem que lemos em Romanos 8, 13, agora até o 15. Os irmãos podem ler comigo? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Por todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. Você recebeu o espírito de adoção. Você nasceu de novo. A boa notícia é essa. Você tem um pai para te socorrer nessa batalha. Comprometa-se a enfrentar a sua natureza, as obras da carne. Abandone-as. Lute contra ela todos os dias. Mas quando a batalha ficar difícil demais, quando o pecado estiver te dominando, clame Abba, Pai. Você tem o espírito de adoção, você é filho de Deus? Busque o seu pai, então. Ele vai te dar a força que está faltando
pela ação do Espírito, para você continuar nessa batalha. Meus irmãos, nós vamos perder algumas batalhas, mas o Senhor nos prometeu que a vitória está garantida não por nós, mas por Jesus Cristo. Então isso sirva de alento para nós, de consolo, para nós perseverarmos nesse caminho, mesmo que ele seja árduo, mas porque ele é o caminho garantido ao final de todas as coisas. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã a Tua palavra ter nos trazido confrontação e alerta, nos despertando, muitas vezes, do nosso comodismo e letargia, ó Pai. E o que eu lhe peço, Senhor, é que pela ação do Teu Espírito, nós possamos nos empenhar cada vez mais na luta contra a nossa antiga natureza. Ó Pai, que essas obras que são geradas, são consequência do pecado que é em nós, possam ser vencidas, Senhor, não só com força de vontade, ou muito mais do que isso, mas possam ser vencidas com confiança no Teu Espírito, ó Pai, e submissão a Ele. Pai, nos alerta para a necessidade de nós não alimentarmos a nossa antiga natureza, não alimentarmos dando vazão aos desejos de forma desenfreada, mas pelo contrário, que nós possamos nos submeter ao Senhor, seguir a Tua palavra e nos alimentarmos daquilo que é espiritual, de forma então que possamos dia após dia, de pouco a pouco, vencer essas batalhas contra as obras da carne, Senhor. Pai, nos ajuda a abandonar esses pecados, a ter nossos relacionamentos com o próximo restaurado, assim como nossa relação com o Senhor foi restaurada por meio de Jesus Cristo, ó Pai. E que em tudo, Senhor, tudo agora seja dado ao Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor, nos alertando, mas ao mesmo tempo nos consolando, de que essa batalha é de todos os dias, mas que a vitória está garantida em Jesus Cristo, ó Pai. Que possamos, então, enfrentar dia após dia, mesmo quando houver um revés, quando houver algum tipo de recuo, possamos perseverar e permanecer firmes em nossa luta contra as obras da carne. É isso que nós pedimos e agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar,